baseado na situação em que nós estamos vivendo agora, com essa pandemia, então, com relação ao coronavírus, o que a gente pode associar com os conceitos que a gente viu até agora de química orgânica com relação ao coronavírus? Então, eu coloquei aqui para nós a química e o combate ao coronavírus. O que que ela pode, então, ter relação, como que a química pode ajudar no combate ao coronavírus? Tá? Primeiramente, a gente vai ter que buscar a constituição do coronavírus, né? E a gente, então, percebe que a parte externa do vírus, né? A parte de fora do vírus, o que envolve todo esse vírus, é composta por lipídios. Bom, lipídios são gorduras. E, se os lipídios são gorduras, são moléculas altamente apolares. Então, eu já sei que eu tenho um composto apolar. Se eu tenho um composto apolar, eu vou ter uma cadeia carbônica bem grande. Por quê? Quanto maior a cadeia carbônica, mais apolar é o meu composto. Ou seja, todas as gorduras elas são apolares, é por isso que elas não interagem com a água. Quando a gente vai lavar um prato, por exemplo, a gente não consegue remover a gordura apenas com água, certo? Quais são as duas opções aqui que a gente tem para poder combater esse coronavírus? A primeira é a ação do álcool gel, né? A gente usa bastante o álcool gel, mas o que é o álcool gel e como que ele interage com o vírus? Como que ele acaba com esse vírus aí? Se nós formos para a estrutura química, a gente vai ter, então, uma molécula que ela é anfifílica. Então, como a gente falou antes, anfifílica. É uma molécula que tem, então, uma parte apolar e uma parte polar. A parte apolar vinda sempre das cadeias carbônicas. Então, eu tenho aqui, ó, no etanol, que é a molécula presente no álcool gel, 2 carbonos e um OH aqui, então, na pontinha, deixando essa molécula anfifílica. A parte apolar vai interagir com a gordura, né, carbono e hidrogênio, e se nós, então, associarmos com a parte externa do vírus, a gente sabe que a parte externa do vírus é formada por gordura, então esta parte aqui vai acabar dissolvendo a gordura, a parte externa do vírus vai acabar, então, removendo essa parte externa do vírus e aí matando ele, né, acabando com ele. Já essa parte OH aqui, que é a parte polar, ela facilita então a remoção desse vírus, porque ele vai interagir com a água ou vai interagir com outro solvente polar. Mas então a ação do álcool gel está justamente nisso. Na cadeia carbônica do etanol, ele vai destruir a camada de gordura do vírus porque vai haver uma solubilização. Então, semelhante, dissolve semelhante, essa leizinha se aplica aqui. Mas aí a gente fica com duas dúvidas. Por que o álcool gel 70 ele é o ideal? Por que ele é o ideal? Se eu tiver um álcool menor que 70%, o que é o 70%? É 70 ml de etanol a cada 100 de álcool, ou seja, eu tenho 30 de água e 70 de etanol. Basicamente é essa mistura, 70-30, certo? Se eu tiver uma menor concentração, por exemplo, um álcool 65, um álcool 40, eu vou ter uma baixa concentração dessa quantidade de carbonos aqui e eu vou ter muita água. A água, nós sabemos que ela é polar. Se a água é polar, semelhante dissolve semelhante. Se eu tiver muita água, as moléculas de água polares elas não vão conseguir remover essa camada externa do vírus e eu não vou ter uma ação completa, então. Eu vou ter uma menor concentração de cadeias carbônicas, porque eu vou ter menos álcool, menos etanol. Então, eu vou diminuir isso aqui e vou aumentar a quantidade de água, né? 40%, 50%. Essa água não consegue, então, destruir essa camada de gordura do vírus, certo? Já quando eu tiver uma maior concentração, aí quando eu tiver então um álcool 96, que é o que a gente costuma ter por aí, o álcool 96, por que o álcool 96 não dá? Porque o álcool 96 ele tem uma concentração de etanol muito alta. Então eu tenho muito etanol. Mas por que então não é mais efetivo ter muito etanol? Porque o etanol ele tem uma alta volatilidade, ou seja, se eu colocar, como que eu posso ver se um composto é volátil ou não? Bota um pouquinho de álcool na mão e observa. Logo ele vai evaporar. A volatilidade é exatamente isso. É a tendência de um composto, de um líquido, de se tornar vapor. E o álcool, o etanol, que é a matéria-prima, né, que é o principal aqui do nosso álcool gel, ele tem uma alta volatilidade. Ou seja, não vai dar tempo da cadeia carbônica do álcool remover ou destruir essa camada de gordura. Sendo assim, ele vai evaporar e eu não vou ter uma efetividade maior. Eu posso associar a volatilidade também, claro, com a pressão de vapor,
é a pressão de vapor. Então, quanto mais volátil é o meu composto, maior vai ser essa pressão de vapor. Então, 70% é o ideal, porque não tem nem muito álcool, que evapora rapidamente, e não tem muita água, que não vai acabar, não vai destruir essa camada de gordura, não vai interagir com a camada de gordura do vírus. Mas existe uma mistura que é muito melhor do que o álcool gel. Então, quimicamente, a mistura de água e sabão ela é muito melhor do que o álcool gel. Então, quando tu estiver em casa, quando tu tiver acesso a água e sabão, é essa mistura que tu vai usar. O álcool gel é para tu usar então na rua ou onde tu não tiver então contato, não tiver acesso a água e sabão. Por quê? Quando a gente estuda a molécula do sabão, a gente vê que o sabão ele é um surfactante, também chamado de tensoativo. Ou seja, uma molécula anfifílica também semelhante à molécula do etanol que está lá no álcool gel. A molécula anfifílica ela vai possuir a sua parte polar, vai possuir sua parte apolar, só que a parte apolar da molécula ela é muito grande. Um exemplo dessa molécula aqui ó, de sabão, ela tem 16 átomos de carbono. Ou seja, ela é muito polar, muito apolar, perdão. Ela é muito apolar, muito hidrofóbica. Quanto maior a cadeia carbônica, maior a apolaridade. Ou seja, quanto maior essa cadeia carbônica, mais efetiva é a remoção, né, ou a destruição da camada de gordura do nosso vírus. Então, quando eu tenho sabão, e quando eu falo sabão, eu me refiro ao sabão, ao detergente, ao próprio shampoo, a qualquer tipo de sabão, eu vou ter uma cadeia carbônica bastante apolar. Então, observem que para a gente fazer o sabão, a gente precisa de uma gordura. E a gente coloca uma gordura, coloca soda cáustica, coloca alguma outra substância, mas a base do sabão precisa da gordura. Ou seja, precisa dessa quantidade de carbonos aqui, vinda das cadeias carbônicas. E a gordura, essa parte aqui é a que vai destruir a camada de gordura do vírus, certo? Mas todo composto, todo surfactante, todo sabão, ele possui uma cadeia carbônica apolar, uma partezinha polar aqui no caso, que vai possuir os elementos eletronegativos. Nesse caso aqui está ocorrendo uma interação íon-dipolo, ou seja, esta parte aqui é bem polar, bem hidrofílica, bastante afinidade com a água, e é por isso que a gente passa o sabão, faz com que a cadeia apolar destrua a camada de gordura do vírus, e aí a gente abre a torneira e lava, né, e limpa, porque quando abre a torneira, as moléculas de água vão interagir com esta partezinha aqui do sabão e vai facilitar então a remoção do vírus que vai estar dissolvendo aqui, vai estar dissolvido, né, nessa parte apolar, certo? Então por isso da efetividade do uso da água e sabão.